começamos outra aula de ArchiCAD, na verdade a primeira aula, né, efetivamente de ArchiCAD. A aula anterior eu quis mostrar um pouquinho do que a gente ia trabalhar no ArchiCAD. Então, hoje eu estou aberto aqui o programa do AutoCAD. Então, assim, eu tenho uma planta bem simples, que na verdade eu nem desenvolvi essa planta, eu tinha feito em outra cidade aí um projeto de paisagismo. E aí eu aproveitei, na verdade ele é uma casa térrea, mas aí eu aproveitei para fazer um projeto de 2 pavimentos. Só para, assim, é tão simples esse projeto, mas assim, ele engloba a escada que a gente precisa. Então, assim, por isso que eu resolvi pegar esse projeto para a gente trabalhar. Bom, aí aqui, então, o que eu coloquei? Coloquei irrisoriamente, né, algumas curvas, só para mostrar que aqui a gente tem a cota 0 e a cota 50. Então, seria 50 centímetros, né, mais alto do que aqui a cota 0. Então, a gente teria aqui um aclive, certo? Bom, aí eu coloquei a planta baixa, então, sala de jantar, cozinha, a gente tem a escada e tal, e aqui o primeiro pavimento. Aí, não sei se vocês notaram a diferença da planta baixa, né, do térreo para o segundo pavimento, desculpa, o primeiro pavimento, seria que aqui a gente tem uma parede aqui em cima e aqui não. Então, assim, por que eu tô falando isso? Notem, porque quando a gente for fazer essa questão do primeiro pavimento aí, então a gente vai ver a diferença do que é colocar uma parede embaixo, no térreo, e uma parede no primeiro pavimento. Aqui nesse caso, eu coloquei esse telhado em cobertura clássica, mas aí eu vou ensinar também, nesse mesmo projeto, a gente fazer diferentes telhados. Bom, então, o primeiro passo que a gente tem, então eu tenho aqui o meu gabarito, né, no AutoCAD. Então, eu vou salvar ele aqui no AutoCAD, no DWG, só que em R14. O R14 é a versão mais antiga do AutoCAD e eu já tentei salvar em outras versões, mas para não dar erro mesmo, a gente importa esse DWG aí em R14 para o ArchiCAD. Bom, então eu vou em Save As, aí eu venho aqui em Files of Type, eu venho aqui em AutoCAD R14 DWG. Não esquece de deixar o DWG, que é o importante aí. Então, salvei, deixei residência aqui, né? E save. Do you want to replace it? Sim. Certo? E eu vou fechar. Aí eu esqueço esse projeto aí. Aí eu vou abrir o nosso ArchiCAD. Aí eu venho aqui em Ficheiro, Ficheiro Especial, Agrupar. Aí eu vou lá na pasta procurar, deixa eu lembrar onde eu coloquei. Vídeo aula, residência. Ok, não mexi nada. Vou colocar aqui nessa página, ignorar todos, nessa caixinha aí que abriu. Agora eu tenho algo muito importante. A primeira vez que a gente vai abrir o nosso ArchiCAD, então a gente vai precisar fazer um tradutor, criar um tradutor, né, na verdade. Por quê? Para passar do AutoCAD para ArchiCAD, a gente precisa estar em metro. Então, a primeira vez a gente cria, nas próximas vezes a gente só vem aqui, eu coloquei Yara, né, meu nome. Então, a gente vem aqui e seleciona o nosso tradutor. Então, eu vou em definições, eu vou criar um novo, então, faz de conta que tem esse Yara aqui não existe, vamos colocar criar novo. Então, eu venho aqui e vou criar lá Yara 2, vamos supor.
E aí, salvar. Nesse aqui, ó, valor de uma unidade de desenho de XF DWG em ArchiCAD, eu coloco aqui 1 metro, certo? Aí eu venho aqui em gravar definições e fechar. Então, toda vez que eu chegar nessa página aqui, eu venho em área 2, correto? Bom, aí eu venho em agrupar. O que vai acontecer? Eu vou procurar aquele meu gabarito do AutoCAD aqui no ArchiCAD. Normalmente, aliás, sempre ele vai estar no lado superior direito. Então, ó, não cliquei em nada por enquanto, tem um lapisinho aqui, eu vou vindo, dando um zoom in, né? Então, ó, tô vendo aqui, não sei se vocês estão vendo, eu vou clicar esse quadradinho aqui, né? Então, deixa eu aumentar só para vocês verem esse quadradinho aqui, eu vou clicar próximo desse X, que é o ponto de origem do ArchiCAD, correto? Então, aí eu clico, ó, vou dar um clique na tela, certo? E vou aproximando, eu pego o meu mouse, meu cursor, coloco próximo aquele desenho, e então eu tenho aqui no ArchiCAD aquele meu projeto do AutoCAD. Bom, eu vou querer editar esse gabarito aqui, vou querer colocar um pouco mais para lá, esse terreno e tal, tal. O que eu faço? Ó, quando eu clico no AutoCAD, aliás, desculpa, no gabarito, ele vem como um bloco, correto? Então, para eu explodir esse bloco, eu venho aqui em suspender grupos, ou Alt mais G, né? Eu prefiro suspender, que é bem mais fácil. Então, eu clico aqui e tudo se transforma em linha, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o que eu quero mover. Então, aqui, ó, selecionei. Vamos selecionar de novo. E vou mover, correto? Para o outro lado. Isso aí é só uma introdução. Na verdade, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, porque é só para mostrar o que esse Suspend Groups pode fazer, que eu possa editar alguma coisa aqui. Bom, antes de começar a fazer alguma coisa, eu vou mostrar algumas ferramentas aí para a gente poder melhorar e aprender mais sobre o ArchiCAD. Bom, o F2, aqui no nosso teclado, ele permite que mostre a planta em 2D. Já o F3 e o F5, ele vai para a página, né, onde está o meu 3D. O F6, ele vai mostrar, vai abrir um corte, que seria, lembra daqui do navegador. E o Shift é muito importante, porque assim, além dele permitir que você selecione de mais de um objeto, mais de uma linha, mais de qualquer outra coisa, ele também mantém a linha, a parede, qualquer coisa que você vai criar ortogonal. O Ctrl, ele é como se fosse um trim. Então, por exemplo, eu quero cortar um pedaço da parede, eu consigo com o Ctrl. Mas aí é só uma introdução mesmo que a gente vai aprender. A nossa barra de espaço, ela ativa a varinha mágica. Então, assim, eu vou pegar uma imagem aqui na internet, no Google, de um teclado, só para mostrar para vocês o que eu estou falando, certo? Vamos abrir aqui. Bom, então aqui eu tenho o F2, que seria o 2D, o F3 e o F5, que seria o 3D, o Shift, que me mantém ortogonal a linha, e também ele permite que eu selecione mais de um objeto, e essa é a barra de espaço, que eu ativo a varinha mágica. Aqui é o Ctrl, que é aquele trim que eu tinha dito. O F6 também, que eu esqueci de falar, que é aquele corte, né? Que permite que eu vá para a página do corte, correto? Então, aí, vou fechar aqui, era só para ilustrar mesmo. Bom, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu vou clicar com o direito em cima da minha tela e tenho aqui colar.
Na verdade, não. Na verdade, eu vou mostrar. Melhor. Quando eu seleciono qualquer objeto, gabarito, o que seja, eu clico com o direito em cima dele. Aí o que eu tenho? Cortar, copiar, colar. Eu tenho também mover. Dentro desse mover eu tenho o arrastar, que seria o move do AutoCAD, vamos supor assim. O rodar, que seria o rotate do AutoCAD. Simetria, que seria o mirror. Elevar, que no 3D dá pra gente elevar. Eu não uso muito, eu prefiro fazer mais manualmente, aí a gente vai mostrar aí. Arrastar e repetir, então quer dizer que além de ele copiar, ele arrasta. O rodar e repetir, não uso. Simetria e repetir, também não uso. Outra coisa que eu uso, na verdade, é o arrastar cópia múltipla, que além dele copiar, arrastar, ele copia mais de uma vez. Então, tem, por exemplo, várias cadeiras, eu consigo ir arrastando e multiplicando essa cópia, como no AutoCAD também, nas versões novas do AutoCAD, né? A partir acho que de 2010, que eu me lembro, dá para fazer isso. Bom, a ordem de visualização é a mesma situação do AutoCAD, não sei se vocês sabem. Por exemplo, eu tenho um objeto na frente do outro, eu quero que o objeto que está atrás ele visualize melhor. Então, aí eu tenho como passar para frente. É só visualização, não é nada em questão de 3D, é só mais visualização de 2D. Tenho também como passar esse objeto para trás, se ele estiver na frente, e assim por diante. Bom, então vou dar um clique aqui, normal. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso que esse gabarito aqui ele esteja no térreo, certo? Bom, foi até bom que, sem querer, né, eu coloquei esse ficheiro aqui, esse nosso gabarito no terceiro pavimento. Então, na verdade, eu preciso que ele esteja no térreo. É muito simples o que eu vou fazer. É até bom que eu tenha esquecido para poder mostrar para vocês qual que é a dificuldade. Na verdade, não tem nenhuma dificuldade em passar ele para o térreo. Eu simplesmente vou copiar, clico com o direito em cima, né? Copiar, venho aqui para o térreo e clico em colar. Aí dou um cliquinho assim para fora e pronto. Venho aqui no terceiro piso, seleciono e deleto, correto? E aí volto aqui para o meu térreo. Bom, então essa é a nossa primeira aula efetiva. Eu espero que vocês estejam bem curiosos com o que vai vir para frente. Eu agradeço muito. Até breve.